E o tempo de fala você mantém conforme combinado, 3 minutos, ou a gente tenta ser um pouquinho flexível, dependendo da fala da pessoa? No mundo do Não, hospital, Fernando, é 3 minutos. Vamos ver quem entra, tomando porque assim, remédios de a gente tem que psiquiatria acabar em 1 mental. hora, Uhum. né? Se a Ana entrar, ela vai falar das notas, uma síntese. Já falei pra ela, rapidinho. Uhum. Sim, Porque entendi, tem que entendi. cumprir com o tempo. Depois, se quiser falar de outras coisas, a gente, quando sair da transmissão, fala. Porque tem gente que adora fazer um show na transmissão, e aí estraga o vídeo, né? A transmissão. Olha, não estou conseguindo passar pro meu computador, não estou conseguindo abrir. Socorro, sou um cara normal, asfixiado. Minha mãe, meu irmão, minha tia, me encheram de drogas e levam promazina. É, porque eu tava querendo copiar, botar pro meu mesmo, podia abrir no computador que fica grande, né? No telefone eu não consigo ver, muito pequeno por causa dos meus olhos. Talvez então outra pessoa possa isso. Ai, que sufoco da vida. É que eu preciso ver o tamanho Tô cansado de tanta leva-me promazina. Porque no telefone eu abri, mas não é muito pequena a letra. Não dá pra ficar aumentando e diminuindo. Estou vivendo Tentar botar no mundo do hospital, tomando remédios de psiquiatria mental. Estou vivendo no mundo do hospital, tomando remédio de psiquiatria mental. Você repete a música enquanto ele se organiza aí no documento. Se a Ana não conseguir ler, Eduardo, você faz, tá? E aí ela lê a música. Eu vou botar grandão, com letra grande, tá? Não, às vezes não consegue ler. Ela tem que estar com o documento na mão, aí vai passando e lê. Porque às vezes na tela não dá pra enxergar direito. Por isso que eu tenho aqui no meu computador já aberto do Babá, mas aí eu iria passando aos poucos e lendo. Ai, que sufoco da vida. Tá aqui de qualquer forma e Cansado de tanta leva, Tá, olha, promazina. ele tá transmitindo no YouTube. Ai, que sufoco da vida. Sufoco, tô cansado de tanta leva, promazina. Eu uso bifocal, né? Tudo bem, chega em casa primeiro, não dirige fazendo nada, por favor. Já estou em casa. Sim. Ok. Não dá para ler. Olá, boa noite para todas, para todos, para todos. Sou Adilson, estou falando aqui de São Paulo, capital, Zona Leste, e hoje a gente vai fazer mais uma transmissão aqui no canal do YouTube do Monula Oficial para a gente
falar sobre uma nota de repúdio às comunidades terapêuticas e às legislações do Senado Federal, da Câmara Federal e outras, né, que faz a retomada das internações involuntárias e internações forçadas no campo da política de drogas e álcool e da saúde mental. Nessa nota também ela traz a questão da modificação através de um PL 551/2023, a Lei 10.216/01, né, e outras questões mais relacionadas à saúde mental antimanicomial. Também a gente está fazendo essa atividade já em alusão ao 18 de maio, né, Dia Nacional da Luta Antimanicomial. A gente colocou um tema ali, nada sobre nós sem nós. Carrano vive em nossas lutas. Tem um microfone aberto fazendo um barulho. É bom manter todos fechados aí, tá? E a gente tem uma pequena programação, a gente tem um tempo rápido, aqui de 1 hora, para a gente fazer a leitura desse documento e deixar aqui gravado, né, registrado no nosso canal. Né? Eu vou acabar de me apresentar. Adilson, falando aqui da Zona Leste, capital. Some pardo, cabelos crespo, estou usando óculos para enxergar de perto. E estou com a camisa polo, com listas brancas, azul escuro e vermelho e vermelha. E também tem um guarda-roupa atrás de mim, com portas pretas e brancas. E eu vou passar a palavra para o Alex se apresentar e vai chamando o outro. Obrigado. Boa noite, meu nome é Ana Medeiros, também faço parte desta luta. É um prazer hoje estar aqui. O meu segmento é de familiar, como todos já conhecem a história do garoto Vavá. E vou chamar José Alves. José Alves, pode se apresentar, por gentileza? Vai outra pessoa, Fernando. Então, se o José Alves não está disponível, o Fernando pode se apresentar. Já está presente. Vai, José Alves, então, nós estamos nos apresentando. Microfone fechado. Opa, meu nome é Fernando, né? Eu a comissão de coordenação do Monula, né? Moro aqui em Florianópolis, Santa Catarina. Sou usuário da RAPS e estou um pouco angustiado com algumas situações, né, que estão acontecendo aqui em Florianópolis, se diz respeito à inauguração de um complexo hospitalar, né, com 13 leitos psiquiátricos dentro, né, querendo se cadastrar, né, com um serviço de CAPS, mas na verdade, né, querendo se operacionalizar de outra forma, né? Então está tendo aí um embate aí entre o Ministério da Saúde, que com certeza não vai credenciar, né, leitos psiquiátricos em um hospital geral,
como serviço de CAPS 24 horas. Só queria passar um pouco para você o que a gente está acontecendo agora nesse momento em Florianópolis e passar a bola para o José Alves. José Alves, você já está ao vivo aí, pode falar com a gente? Então, pessoal, não sei o que está acontecendo, mas minha câmera está com problema aqui que eu não estou tendo como abrir ela, mas dá para vocês me ouvir, né? Então, meu nome é José Alves, como o Fernando já falou. Acabei de chegar de uma reunião, gente. Inclusive, depois vou passar sobre o assunto dessa reunião também para vocês, tá? Sou também do Monula e sou presidente do Clube dos Amigos da Saúde Mental do Distrito Federal em Ação e moro aqui em Brasília e estou aqui para somar junto com vocês hoje esse dia de lutas ferrenhas que nós temos que enfrentar agora nesse mês de maio, que eu estava falando até que estou pedindo a Deus que esse mês acabe, porque ele está tão pesado, viu? Pelo mundo inteiro e o negócio está pegando. Ana Lu? Ouviu? Já? Ouviu? Ana Lu, já foi? Quem mais? Você aí não tem... Eu não estou conseguindo ver, o celular está totalmente esquisito, eu não estou conseguindo ver quase ninguém. Rose, vai, Rose. Chama Rose. Rose, vai, Rose. Então, Rose, por favor, não estou vendo nem seu nome, Rose. Boa noite, tudo bem, Al? Boa Beleza, noite. eu vou sair, pessoal, e entrar de novo. Tudo bem, gente? Desculpa o atraso. Tudo bem, um abraço, um beijo, Rose. É para se apresentar, Rose, rapidamente. Eu sou Rose Cordeiro, do Rio de Janeiro. Faço parte da Associação dos CAP do município do Rio de Janeiro. Sou mãe de uma criança especial. Quem que você chama, Rose? Vai o próximo que não falou ainda. Então eu vou falar. Meu nome é Eduardo Vasconcelos, sou professor aposentado aqui da UFRJ, no Rio de Janeiro, e sou militante antimanicomial há muitas décadas. Estou aí assessorando o Monula. Vou chamar a Suzy. Boa noite, pessoal. Eu também estou aqui como professor Eduardo, na assessoria acadêmica. Meu nome é Suzy Darley e coordeno o projeto de extensão Fórum Local de Saúde e Saúde Mental. Eu chamo agora a Vanúzia. O som, Vanúzia. Não estamos te escutando, Vanúzia. Ela saiu. Vai a Rose. Já Rio foi. de Janeiro. Já foi. Já se apresentou. Então, fechou. A Vanúzia pode Isso, chegar. deixa a Vanúzia entrar, ela se apresenta na hora da roda. Deve estar com problema de conexão. Vamos começar a leitura. Tinha uma poesia do Alexandre, mas ele, desde ontem, não deu notícia. Mas então a gente começa na leitura da... A Vanúzia voltou. Se ela pudesse apresentar, o nome, da onde que está falando. Ativa o microfone, por favor. Desligou o microfone. Está ativado agora? Desculpa, é o horário do cansaço. Meu nome é Vanúzia Carneiro, sou ativista aqui da Bahia, Salvador, Bahia, e Ibicoara também. Participo de alguns movimentos, como a AME, Associação Metamorfose Ambulante, delegada da Saúde, 17ª, e delegada da Saúde Mental. Né, defendo liberdade, e estamos aí juntos para somar e modificar esse panorama aí atual do Brasil, da luta antimanicomial nesse mês e por toda, né, a vida. A militância
para o resto da vida, né? A gente sucede outros que já foram, como diz aí o professor, né, que já está há mais tempo, e outros que já se foram. A gente está aqui para somar e para levar adiante e não desistir jamais, né? E aqueles que não podem se defender, nós somos o porta-voz deles, né? Um abraço a todos, tudo de bom. Adilson, liga seu som. Podemos passar agora, Eduardo, para a projeção da nota. A nota, em seguida, a Ana vai fazer a leitura da moção aprovada na 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental sobre o caso Vavá. Eu abri aqui a carta, né? Nós vamos primeiro na nota. Não, Eduardo abre, você vai ler, é para ela aparecer no canal. Aumenta um pouquinho a letra. Eu não consigo aumentar aqui. Espera aí, só um minutinho. Não, está bem aqui, eu tenho aqui no meu computador. Eu tenho aqui no meu computador. Tá. Já pode começar? Toca no pau. Já pode iniciar? Feche os microfones, todo mundo, para não dar ruído, só deixo o dela. E o do Eduardo. Tá bom. Monura Oficial, Movimento Nacional de Usuários e Usuárias da Luta Antimanicomial. Nota de repúdio às iniciativas governamentais e parlamentares de apoio às comunidades terapêuticas e de retomada de internações forçadas no campo da saúde mental, álcool e outras drogas. Desde janeiro de 2023, ainda no início de gestão do governo Lula, temos assistido uma série de medidas de governo federal e municipais, de iniciativas e parlamentares no campo da política de saúde mental, álcool e outras drogas, contrárias às políticas de reforma psiquiátrica e de luta antimanicomial, a saber, decreto número 1139, de 20 de janeiro de 2023, que estabeleceu a estrutura interna do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, na qual não só se manteve a política de drogas do governo Bolsonaro, como também incluiu um departamento de apoio às comunidades terapêuticas, artigo 2 e 14. Descreveu suas atribuições, entre elas as de coordenar ações da política de drogas no país, estabelecer convênio e serviço de cuidados à população com uso problemático de álcool e outras drogas. Portaria 96/2024, MDS, de 21 de fevereiro de 2024, do mesmo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, que normatiza e facilita o processo de certificação das comunidades terapêuticas, junto a esse ministério, de forma atípica e formulada com numerosos problemas técnicos e administrativos. Lei Municipal de Florianópolis, sancionada em fevereiro de 2024 pelo prefeito Topázio Neto, com base no projeto de lei 15909 de 2024, que institui a internação involuntária de pessoas em situação de rua com problemas mentais
e uso problemático de drogas, em claro que dê respeito à Constituição Federal e à Lei 10.2016 de reforma psiquiátrica. A aprovação na Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal em 2028, de 28 de 2 de 24, do projeto de lei 3945 de 2023, que institui o dia 18 de agosto como Dia Nacional das Comunidades Terapêuticas, recebendo o voto favorável do relator, o senador Paulo Paim, do próprio PT. Lançamento, em março de 2024, de projeto de lei do deputado federal Carlos Jordi, do PL, partido do ex-presidente Bolsonaro, que visa modificar a Lei 10.216 para restabelecer a internação compulsória para pessoas com problemas mentais e com medidas de segurança em unidades hospitalares fechadas. Em clara afronta à Lei 10.216, a Resolução 487 de 2023 do Conselho Nacional de Justiça de fechamento gradual dos hospitais de custódia em sua substituição por cuidado em liberdade em serviços de atenção psicossocial. Estas iniciativas apresentam as seguintes características que criticamos enfaticamente: a não passarem por consultas aos mecanismos de controle social das áreas afins, tanto do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, particularmente do Ministério da Saúde e do Ministério de Direitos Humanos, e nem tem levado em conta as numerosas notas técnicas e recomendações contrárias por parte do Conselho Nacional de Saúde e do Conselho Nacional de Direitos Humanos, ou das instâncias similares no âmbito estadual e municipal, além de outros posicionamentos semelhantes de conselhos e entidades representativas de profissionais que atuam no campo da saúde mental no país. B. Não tem levado em conta as inúmeras sindicâncias já realizadas por entidades públicas, profissionais e direitos humanos, nas quais se constatou numerosas e contínuas violações de direitos humanos nas comunidades terapêuticas. Uma das mais importantes dessas sindicâncias foi realizada e publicada em 2017 por uma iniciativa conjunta do Ministério Público Federal, Procuradoria Federal dos Direitos da Cidadania, Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e o Conselho Federal de Psicologia disponível. E aí tem o endereço eletrônico do mecanismo. Não tem levado em conta as diretrizes das Nações Unidas, da Organização Mundial de Saúde, das 5 Conferências Nacionais de Saúde Mental desde 1987 e da Lei 10.216 de 2001, de reforma psiquiátrica para a política de Estado de saúde mental e drogas para o país, bem como a Convenção sobre os Direitos da Pessoa como Deficiência da ONU, que abrange as pessoas diagnosticadas com transtornos mentais persistentes, que foi acolhida no Brasil pelo Decreto 6.949, de agosto de 2009, como emenda constitucional e, portanto, como o mesmo status jurídico da Constituição Federal de 1988, que asseguram o direito ao cuidado em liberdade de base territorial e de acordo com os direitos humanos. D. Não tem levado em conta a abordagem redutora
do problema do uso problemático das drogas nas comunidades terapêuticas que utilizam uma estratégia exclusiva de abstinência absoluta e de internações de natureza manicomial de médio e longo prazo, aumentando a possibilidade de evento de violência, institucionalismo e desarticulação com a vida social na sociedade e de reincidência no uso problemático de drogas após a alta. E não tem levado em conta que a política de estímulo ao crescimento das comunidades terapêuticas de forma desarticulada com a política de saúde mental e drogas do Ministério da Saúde dos últimos anos implicou, em claro, desenvolvimento nas redes de serviços de atenção psicossocial para este mesmo público, estruturada em serviços próximos do território de vida e liberdade e que utiliza diferentes estratégias de cuidado, como a redução de danos, e que pode até mesmo incluir a abordagem de abstinência por decisão voluntária da própria pessoa. Em outro dispositivo de combate ao estigma, criação de veículo, arte, cultura, esporte, moradia e trabalho, estimulando assim a reinserção dessas pessoas como cidadãs plenas na sociedade. F. Não tem levado em conta que as tentativas ou medidas concretas de internação forçada e compulsória constituem, na verdade, medidas explícitas de higienização autoritária e segregadora nas cidades, particularmente em suas áreas mais valorizadas e turísticas, e de negação de provisão de serviços adequados e humanizados para pessoas com problemas de saúde mental e com uso problemático de drogas. Do exposto, nós, do Monula Oficial, reivindicamos a alteração imediata dessas medidas legais e normativas, portanto, barrando a continuidade e institucionalização desta política oficial de estímulo às comunidades terapêuticas e de forma de internação forçada. B. A criação imediata de uma auditoria em todos os contratos com as comunidades terapêuticas, assinando até, então, pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, com o fechamento imediato daquelas que apresentam violações dos direitos humanos e das normas da vigilância sanitária em um processo acompanhado de sua substituição imediata por serviço de atenção psicossocial no mesmo território para estes mesmo público, evitando assim a desistência. C. A abertura imediata de negociação envolvendo o Ministério da Saúde, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e o Ministério de Direitos Humanos, com seus respectivos Conselhos de Controle Social, o Tribunal de Contas da União, verificação das formas de prestação de conta destas comunidades, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Frente Parlamentar Mista de Saúde Mental e do Congresso Nacional, bem como as entidades para restabelecer uma política de transição rápida com substituição do cuidado hoje ainda realizado nestas comunidades para um forte e urgente, para um forte e urgente reinvestimento em serviços de atenção psicossocial em todo o território nacional, para este público, tais como consultoria na rua, unidade de acolhimento, serviços residenciais, terapêuticos, centros de atenção psicossocial, AD, centro de convivência, articulação e apoio
matricial com a atenção primária e saúde, e etc, etc. Monula oficial, membro da comissão organizadora, Adilson Silva, Simone Brito, Fernando Espinato, Alessandre Balagama, Rose Cordeiro. Você também é da comissão organizadora, é que não estava no dia. Obrigada. Então, aqui está a nossa nota de repúdio. Isso. Agora, vamos passar para a leitura da moção do Vavá. Consegue projetar ela, Eduardo, ou não? Sim. Se não, a Ana só lê. Ah, tá. Então, projeta ela. A Ana vai ler. E depois a gente abre para a gente comentar, né? Quem está aqui na roda, 3 minutos de fala para cada pessoa, fazer pergunta, fazer um comentário, tá? Vamos se manter nos 3 minutos para dar tempo. Eu só queria comentar que essa é uma moção que foi aprovada na Conferência Nacional de Saúde Mental, realizada em dezembro passado, né? E essa moção foi avaliada e aprovada nos termos que está aqui, junto com outras 36 moções, e está presente no relatório publicado pelo Conselho Nacional de Saúde, com o número moção 16. Tá bom. Projeta ela, Ana vai ler. Quem chegou depois, mantém o microfone fechado e a gente vai abrir para fala quando a Ana terminar de ler a moção, ok? Obrigado. Aqui, eu estou de volta. Que caiu saiu do... Ok, já pode começar a ler a moção? Deixa o Eduardo projetar, deixa eu ver se já está projetou. projetado. Já está projetado? Então pode, vamos lá. Ok. Vou começar. Repúdio, moção 16, moção de número 16, desvendar o caso e apresentar a resposta à família e à sociedade. Moção de repúdio pela demora por parte dos órgãos competentes ao desvendar o caso Vavá. Nós, delegados e delegadas da 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental, Domingo Sávio, realizada em Brasília, dia 11 a 14 de dezembro do ano de 2023, apresentamos essa moção de repúdio pela demora por parte dos diversos poderes envolvidos em apresentar a solução para o caso de desaparecimento do jovem José Vandeilson Silvina de Souza Vavá, de casa de seu avô, que, em surto psicótico, foi levado pelo Conselho Tutelar. Desde então, familiares sofrem a angústia de não terem notícia do seu ente querido. O caso aconteceu em Alto Alegre do Maranhão, em 2020, e ainda não há respostas. Segue abaixo uma das várias reportagens que descreve o desaparecimento do jovem. Jovem Vavá desaparece após visita do Conselho Tutelar em Alto Alegre do Maranhão. Ainda no ano de 2020, um jovem conhecido como José Vandeilson Silvina de Souza, com então 17 anos, passava por uma crise psicótica no interior do Maranhão, na casa do avô, zona rural de Alto Alegre do Maranhão. O menino Vavá experimentava as consequências da falta de medicamentos controlados que acometeu no interior do estado. E com ele, a falta de estrutura governamental seria ainda mais cruel. O mesmo ente público que deixaria sem remédio e o fez desaparecer, como nos mais sombrios tempos ditatorial, naquela crise desencadeada pela doença. Seu avô
quando esperava receber uma ambulância com profissionais aptos a cuidar de seu neto, recebeu o conselho tutelar de Alto Alegre e deles recebeu a orientação de deixar sua residência, ficasse a sós com o garoto. Desnorteado, o avô, de avançada idade, começou a buscar na redondeza a ajuda por seu neto. Todavia, ao voltar, referido senhor deu voz à pergunta que hoje se faz em todo o Brasil: onde está o Vavá? A pergunta que não quer calar, e que as autoridades não sabem responder. Já se passaram mais de 7 meses sem notícias do paradeiro do Vavá, um jovem que precisa de medicação e cuidados especiais, um caso com muitas perguntas e nenhuma resposta. Há relatos que o Conselho Tutelar, em suas mais profunda ignorância, ao invés de procurar ajuda médica, chamou a polícia, mas as autoridades de Alto Alegre, do Maranhão, se negam a apresentar qualquer esclarecimento à família. Pede ajuda das autoridades. Então, aqui está a todas as instâncias de competência responsável para desvendar o caso Vavá. O desaparecimento do jovem Vavá, pessoa com transtorno mental, que até hoje está sem resposta dos órgãos competentes sobre a sua procedência e estado de saúde. Então, aqui, essa é a história do caso Vavá, a moção, né, a moção número 16, que foi aprovada pela Conferência de Saúde Mental. Me desculpem aqui porque eu acabei apresentando outro documento aqui, mas ela leu, eu acho que a gente pôde entender o problema. Tudo bem. Deu para entender a moção do Vavá. Então, agora, quem tiver alguma pergunta sobre a leitura da carta e a moção do Vavá, quem participou também na construção, lá na conferência, a mão, aí o Fernando vai ver as mãos levantadas e falar 3 minutos. Em 3 minutos, pode se reescrever. E a gente tem aqui 38 minutos, acho que 18 minutos, né? Para o final da nossa roda de conversa. Como não tem a poesia, a gente finaliza com a música de novo, tá bom, Alex? Obrigado. Então, seguindo a ordem aqui das pessoas inscritas, se eu não estiver correto, me corrijam. José Alves, depois a Graça. José Alves, 3 minutos. Ok. Então, dentro dessa leitura, dentro da moção que foi feita, dentro de tudo que eu ouvi do que foi escrito, gente, hoje ouvi um absurdo que me deixou muito descontente. Mais uma vez, eu vi um profissional defendendo a forma de nós pedir o fechamento do manicômio aqui de Brasília, que é o São Vicente de Paulo, qual é conhecido já por todos vocês, e esse cara defendendo que para onde é que vão colocar, inclusive pacientes também, onde é que vão colocar os pacientes se tiver em surto, no momento que tiver em surto, onde vão colocar? E eu falei simplesmente para essa pessoa, digo, vocês têm que aprenderem que os CAPs estão sendo montados, foram montados, que já foram montados, e estão sendo montados exatamente para esse suporte. É para isso que está sendo formado a ideia de construir os CAPs, que ainda falta construir, é exatamente para substituir esse tipo de serviço tão cruel que tem sido aqui no Distrito Federal, e não só no Distrito Federal, mas no Brasil inteiro. É muito cruel a gente ouvir profissional da saúde, principalmente os antigos, ainda defender essa tese maldita de tratamento e ter paciente também que ainda compactuar com isso. Eu fiquei muito chateado. Fizemos uma assembleia hoje extraordinária, mas eu fiquei muito chateado. Eu finalizo aqui e me reescrevo para uma próxima. Graça. Boa noite, pessoal. Prazer enorme estar aqui com vocês. Seria bom só você se apresentar um pouquinho, só porque você não estava aqui no início. Eu sou Graça Loureiro, sou representante nacional do MNLA,
e sou familiar, né? Aqui do Espírito Santo. Eu quero fazer assim um apelo, né? Porque é muito angustiante ver que até hoje a gente tentou fazer de tudo e a gente não conseguiu avançar em relação ao desaparecimento do nosso jovem, o Vavá. Eu quero, em nome de todos os usuários, aqui é um espaço legítimo para a gente levantar essa bandeira, porque assim como foi o Vavá, pode ser qualquer um dos nossos filhos, nossos parentes, nossos amigos usuários. Então, que a gente levante essa bandeira aqui pelo Monula, né, que é um espaço legítimo. Vamos cobrar da justiça respostas. Eles estão com medo, sim, de acabar com as comunidades terapêuticas, com os hospitais psiquiátricos, com os hospitais de custódia. Por quê? Porque isso é uma máfia. Eles estão usando os nossos usuários de saúde mental para fazer lobby político, para fazer barganha. E provavelmente o Vavá é um desses, que está em alguma comunidade terapêutica e eles estão recebendo para ficar com ele, ou então ele está com sequela e muitas pessoas que estão envolvidas fazem parte aí da grande máfia, né? Então, quer dizer, não são só os donos de comunidades terapêuticas, mas são delegados de polícia, Ministério Público, tem muita gente envolvida por trás dessas coisas todas aí que a gente está vendo. Eles procuram dificultar ao máximo e vão lutar, nós também temos armas, vamos lutar, continuar lutando. Nós somos fortes juntos. Uma pessoa só é fraca, mas se a gente se juntar, levantar uma bandeira, nós seremos fortes também. Eu acho que é isso. Me solidarizo com a Ana, né? Quase não participei da conferência, porque quem estava lá viu que eu corria para lá, corria para cá para colher as assinaturas. Aí depois a moção não foi aprovada, a gente correu atrás, o pessoal da FASM, o pessoal da luta antimanicomial também, e a gente fez recurso, a FASM fez recurso, e a gente não tem deixado de cobrar, tá, Ana? Mas estamos juntos aí, vamos levantar essa bandeira, tá bom? Eu sei que é muito sofrimento, ok? Obrigado, Graça. Próximo escrito, Ana, José Alves e Adilson. Ana. Obrigado, Graça, inicialmente. Eu quero agradecer especialmente a você pela ideia, né, que a ideia surgiu de você, e aí o Edilson, né, também apoiou essa ideia, né, de criar essa moção, e todos os outros companheiros aqui, né, eu quero agradecer a Graça e todas as pessoas, né, que contribuíram, que tiveram essa ideia de criar essa moção, né, em favor, né, lutar por justiça para encontrar o Vavá. Então, eu não tenho palavras, né? Como você mesmo falou, as comunidades terapêuticas é uma forma de gerar milhões, de gerar dinheiro, né? É uma iniciativa que comercializa, né, nos corpos de pessoas em estado de vulnerabilidade, né? Comercializa, né,
dos corpos de pessoas, né, menos favorecidas da sociedade economicamente. Então, nós queremos tratamento em liberdade, nós queremos respeito e dignidade garantida, né, para toda a população em estado que vive em estado de vulnerabilidade. Pessoas como o Vavá, que tenham os seus direitos respeitados e não seja massacrado, né, como ele tem sofrido e passado, que nós ainda não sabemos onde ele está, né? Mas acreditamos na justiça, né, que de agora em diante, com o apoio de todos os movimentos sociais, o Monula, o MLA, né, a Brasme, todas essas organizações que lutam por justiça social e em favor das pessoas, né, que sofrem de transtorno de saúde mental, que de agora em diante, neste país, a pessoa que sofre de transtornos mentais seja respeitada, que seus direitos garantidos, e não mais a marginalização. Vamos dizer não à discriminação e à marginalização das pessoas que sofrem de transtorno de saúde mental e dos dependentes químicos, porque somos todos seres humanos e todos merecemos ser tratados com respeito e dignidade, não importa a cor, a classe social. Muito obrigado por todos, muito obrigado pelo esforço. Eu não tenho nem palavras. Agradeço de todo o coração. Muito obrigado. Então, pessoal, pelo seguimento de novo eu, né? Então, olha só, eu fico exatamente chocado com essas coisas, porque a gente está exatamente falando do Vavá. Mas eu quero relatar para vocês que nós estamos exatamente ligados no Vavá, mas nós temos muitos Vavá aí pelo Brasil afora que não está sendo divulgado e, portanto, não é falado. Mas isso que aconteceu lá no Maranhão, que como a dona Graça está falando, ele pode estar numa residência, numa comunidade terapêutica, residência não, é até vergonhoso falar o nome de residência e jogar a comunidade pelo meio, né? Mas como ele pode estar numa comunidade terapêutica, naquele ninho de porco, que eu já passei por lá também, ali é o ninho de porco, viu? Para quem não conhece, é o ninho de porco. O ninho de porco, mas não é daqueles porcos que você consome, não. É aquele porco que o cara cria, no máximo, para fazer sabão. De tão horrível que é o ambiente. E digo mais para vocês, se for pessoas ricas, que pode pagar bem para eles, é bem tratado. Tem hotel, é igual um hotel de primeiro mundo. Mas se for pessoas negras, pobres, que não tem dinheiro para endossar o bico deles, é tratado pior de que cachorro de rua. É tratado pior que cachorro de rua, que cachorro de rua, às vezes, leva uma surra de uma pessoa, mas é acariciado por outro. Lá a gente apanha de todo mundo, inclusive de funcionários que estão lá exatamente para bater aí na gente, para não reclamar as coisas ruins que eles fazem com a gente. Então, isso tem que ser relatado, e muitas das vezes as pessoas falam para mim, Zé, mas você sempre fala dessas coisas ruins. Mas eu sempre relato que se a gente não falar das coisas ruins que aconteceu e vem acontecendo, a gente deixa precedente em aberto para eles permanecer com as maldades que tem por aí. Obrigado, pessoal. Desculpa, que eu já falei duas vezes, agora vou deixar vocês falar à vontade. Adilson, Rose, e eu também queria aqui falar, né? Deixa a Rose, a presença do João. Não, só estou querendo dar boas-vindas ao João Batista, né? Que ele está entre nós aqui. Então fala então, Rose, e depois o Adilson. As duas, tanto a moção como a carta de repúdio, estão uma maravilha. E, Ana, a gente não pode esquecer, a gente não pode arquivar, temos que estar sempre divulgando. Tem gente que me xinga, chama de chata, porque eu fico compartilhando tudo. Mas eu vou continuar compartilhando. Entendeu? Fiquei feliz da vida domingo passado. Domingo passado, não, desculpa, sábado, no Mion, aquele menino Rafael. Quantas vezes eu compartilhei aquilo? Então, quantas vezes a Ana mandar o negócio do Vavá, a gente vai estar compartilhando. A gente não pode deixar Vavá impune. E tem outros Vavá também, muitos. Não é só aí no Maranhão, é no Rio de Janeiro, é em todas as partes acontece isso. Então, a gente não pode se calar. Temos que lutar e não podemos aceitar as injustiças que estão acontecendo aí. Entendeu? Os CAPs estão aí, foi como o Spinato falou, estão de porta aberta para receber essas pessoas que estão
trancafiada até hoje ainda, que ainda tem gente aí nessas clínicas aí, que são praticamente dopados, são violentados dos seus direitos, eu acho assim, dessa posição. E a gente sabe todas as desgraças que ocorrem dentro dessas clínicas aí. Então, eu torço muito para que o governo abra o olho, porque ele continua de olho fechado. E não foi isso que ele nos prometeu. Então, nós temos que cobrar e continuar lutando pelo direito de nossas crianças. Porque hoje o Vavá está desaparecido. Amanhã pode ser a minha filha também. A filha de outras pessoas, pode ser a Graça, pode ser a Ana, qualquer um de nós aqui pode desaparecer. Entendeu? Então, a gente não pode se calar. E todos juntos somos mais fortes. E estamos aqui para isso. Entendeu? Passo a palavra agora para o Adilson. A Ana levantou a mão de novo, deixa ela falar. E eu queria que o João Batista falasse, pelo menos se apresentasse depois da Ana, tá? Obrigado. Tá, gente, obrigada. Eu estou realmente comovida, né? O caso Vavá realmente tem causado um grande sofrimento para minha família. E por isso, em parte, né, a depressão que meu pai sentiu, a tristeza, né, do único bisneto ter desaparecido, ele faleceu, né? Faleceu perguntando pelo bisneto. E nós nunca falamos para ele o que realmente tinha acontecido. Então, o Brasil afora tem muitos vavás. E às vezes, quando eu escrevo algum artigo, alguma coisa, eu sempre falo: somos todos vavá. Se você vem de uma classe menos favorecida economicamente, né, você é preto, é negro, né, e é pobre, somos todos vavá, porque nós não temos, é muito difícil ter acesso, né, à justiça, né, esse sistema que funciona para os mais favorecidos, para os privilegiados. Quantos os menos favorecidos economicamente são esquecidos, né? Mas o caso Vavá, né, se Deus quiser, haverá justiça. E os responsáveis terão que responder diante da justiça pelo esse crime cometido. Eu agradeço o apoio de todos aqui. Muito obrigado. Muito obrigado pela iniciativa da moção. O caso Vavá já é história no Brasil, uma história triste, mas que vamos aprender com esses erros, né? Esses erros cometidos pelo Estado, vamos aprender que de agora em diante vamos esperar que nenhum Vavá, Brasil afora, sofra ou passe pelo que o Vavá passou e está passando. Eternamente gratidão a todos. Adilson, você é o próximo inscrito. Vai, Graça, fala. Vou só falar uma coisa que eu havia comentado com a Ana, que aqui no Brasil nós temos um repórter, o Roberto Cabrini. Que a gente ia e ter publicidade, né? Se tornar pública. E uma sugestão era que a gente procurasse o Roberto Cabrini para passar esse caso para ele. Quem sabe ele não fazia uma reportagem investigativa, né? Que ele tem esse cunho. Já mandei e até agora ele não deu resposta, Graça. Você já passou? Vamos continuar cobrando, então. Vamos continuar cobrando. Ana levantou a mão de novo. Não, não estou conseguindo baixar a mão. Deixa eu abaixar, peraí. Então, olha,
João Batista, se você quiser se apresentar, falar da cidade que você está falando, é bom para a gente conhecer, todo mundo que não te conhece, aqui te conhecer, tá? Abre o microfone. Abre o microfone, João. Tem que apertar, aperta ali, clica. Aí, agora sim, fala aí, João. Meu nome é João Batista, sou do CAPS 2 de Angra dos Reis, pelo movimento da luta antimanicomial, nós estamos juntos pelo NELA, junto à Comissão de Saúde Mental do Conselho Municipal de Saúde de Angra. E nós estamos aqui atravessando também vários problemas, que são 30 anos de CAPS em Angra, e nós tivemos vários desaparecimentos. Jorge Luiz Souza de Remédio, Vavá também, que foi o Fábio, que era chamado vulgo Vavá, o nosso menino, que foi atropelado e surtou e veio pelo meio da rua fora nu, e um carro atropelou ele e foi ser encontrado 3 dias depois embaixo de uma ponte, já se deteriorando. Então, para a gente fica muito triste ouvir que esses casos ainda acontecem pelo preconceito. E a gente consegue ver o descaso da administração pública sobre os CAPs nas nossas cidades. Angra está um verdadeiro descaso. Nós estamos passando por um problema muito sério com o secretário de Saúde. Nós estamos dentro de um espaço onde o nosso prédio foi retirado, tirando os profissionais e deixando o prédio abandonado e sem condições dos usuários fazer uso do serviço, porque tiraram os profissionais do setor. Então, nós estamos fazendo essas reivindicações, estamos lutando há anos com isso, e nós não chegamos ainda a uma conclusão jurídica, porque a justiça não se interessa pela causa. O pessoal aqui pegaram o Rafael, levaram para um atendimento de serviço também religioso, né? Chegando lá e tiraram o dinheiro do pagamento do rapaz. Eu fui lá para tirar ele, a coisa se tornou-se pessoal, e nós, usuários, quando vamos defender os nossos usuários da nossa cidade, passa a se tornar uma coisa pessoal. E eles perseguem a gente. E a gente está ficando assim, meio desprotegido, mas a gente está dentro da situação, está dentro da discussão. Mas é difícil demais para a gente poder estar está lutando por esses objetivos para fazer com que os nossos usuários, a gente, seja assistido adequadamente, que com uma cidade com 2 bilhões e 780 milhões de reais, e a gente está com o prédio ainda deteriorado, não está tendo condição de profissionais trabalharem, alugaram uma casa agora, alugaram umas 3 casas. Nós estamos com o CAPS infantil, estamos com o CAPS AD, estamos com o CAPS 2 e estamos com uma residência terapêutica. O investimento está muito alto e não tem profissional para poder dar assistência ao pessoal. Então, a gente se sente assim, altamente excluído mesmo, até dentro do próprio Conselho Municipal de Saúde, quando eles vão para cima do Conselho, tirando os nossos direitos de poder estar fazendo com que os nossos usuários tenham os seus atendimentos e deixa a gente desprotegido. A gente se perde na fala, fica nervoso, vai para cima deles e isso está mexendo muito com a nossa estrutura, porque somos usuários, tomamos os nossos medicamentos também, mas somos políticos. Porque quando nós partimos para o movimento da luta, o núcleo estadual, o Eduardo, o Paulo, o Edivaldo, o Fernando, os nossos companheiros de luta, como está sempre aí mostrando para a gente as formas, eu ainda tenho essa dificuldade.
Eu ainda tenho essa dificuldade do celular, de estar desenvolvendo, mas, assim, eu sou atuante, eu estou dentro do conselho, eu estou batendo, eu estou mostrando, estamos sendo profissionais, o dinheiro está lá e o pessoal não faz, não tem oficina. Eu estou um pouco confuso, porque é difícil eu conseguir chegar e estar falando aqui com o grupo, mas o meu negócio é mais pessoalmente. Então, isso me prende um pouco, porque, na verdade, eu ainda estou transtornado com os casos que estão acontecendo na nossa cidade. Então, isso deixa a gente muito fragilizado e eles não estão cumprindo com a Lei 10.216, não estão respeitando as leis. Eles são altamente mafiosos, são tudo bandido. Tudo bandido. Essa Secretaria de Saúde de Angra, hoje, ela veio de Duque de Caxias para cá e chegou aqui e já está querendo detonar o Conselho Municipal de Saúde com todos os seus membros. É uma falta de respeito muito grande. Então, é onde a gente bate, chega junto e está fazendo as coisas acontecerem. Mas, assim, a gente tem que estar se reservando, tem que estar se... É porque aí, é difícil. Eu estou um pouco... Não estou confuso, não. É porque eu não estou conseguindo botar para fora o que está me incomodando. Eu preciso falar, mas não está dando. Está preso ainda comigo aqui em ver as coisas que estão acontecendo e a gente não está podendo fazer nada. E aí, quando a gente pode falar alguma coisa, eles perseguem a gente, né, João? Começa a perseguir, perseguição. Jogaram o carro em cima do meu carro, entendeu? Jogaram o carro em cima do meu carro, fizeram covardia comigo aí, entendeu? Tomaram iniciativas que, nossas, altamente que a gente fica surpreso de ver as coisas acontecendo quando a gente nem acredita que aquilo está acontecendo com a gente, que a gente tão pequenininho está incomodando a eles. No Conselho vai ser aprovado enquanto eles não tomarem as iniciativas com a saúde mental na nossa cidade. Não vai. Eu vou estar prendendo tudo. Não adianta, não vai ser nada aprovado. É Ministério Público, é Polícia Federal, o Ministério Público Federal, e denúncia em cima deles, tudo canalha, não valem nada, e é uma máfia muito grande. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Os caras estão, assim, jogando altamente pesado, sabe? Fernando, Eduardo, o grupo aí, o nosso pessoal, a Dilson, a gente... O João, tá super, sim, ó, tá potente, super bem-vindo, mas nós vamos ter que... Terra de saúde. Sim, nós somos tratados com mercadoria, a gente sabe disso, e saúde mental é uma coisa que rende dinheiro para eles, muito né? Muito dinheiro, está muito pesado, Fernando. Mas sim. Cuidado para não deixar atingir nossa saúde mental, hein, acima de tudo. Vou dar a voz para o Eduardo Vasconcelos, João. Obrigado pela tua fala aí. Beleza? Depois, se tivermos alguém inscrito, pega a mãozinha, Eduardo. Tá bom, amigo. Primeiro, eu queria saudar... Valeu, João, valeu. Eu queria saudar todos os amigos que estão aqui presentes, que, inclusive, estão entrando hoje, né, depois de algum tempo. É bom ver o João Batista, que é um companheiro sempre firme aqui, e ver a solidariedade com o caso do Vavá. Então, é isso mesmo. Nós temos vários casos do Vavá, mas o Vavá não vai ficar impune, nós vamos levar isso. Eu queria dizer o seguinte, uma das coisas que a velhice, né, eu estou com 69 anos, está me ensinando, é isso, é a teimosia. Eu sou do tempo da ditadura, que a gente nem podia se reunir, né? E a gente teimosamente foi fazendo pequenas reuniões, era na igreja, depois no movimento estudantil, e depois disso nascemos ali os primeiros projetos de saúde comunitária, as primeiras experiências de saúde mental, e isso depois se desdobrou. 2 experiências de CAPS lá em São Paulo que se desdobraram para frente, né, e espalhando para o Brasil. Essa é a nossa teimosia, mas com uma teimosia que tem algo que é inovador, que é vocês. É o protagonismo das pessoas usuárias e familiares, que agora nós temos nossos canais nacionais. E nós vamos levar essa teimosia à frente.
não é o governo Lula, né, despertou esperanças, mas ele tem todo um parlamento que é ainda de bolsonaristas, que é da direita. Então, o governo Lula não tem o poder propriamente, né? Ele está sempre botado para trás, e mesmo dentro do PT tem essa ala que apoia as comunidades terapêuticas. Mas nós vamos continuar. E esse é o nosso caminho, é o caminho de perceber a história numa perspectiva mais alongada da nossa teimosia e do nosso trabalho de formiguinha, de ir conquistando esses espaços, e agora não só com profissionais, mas também com usuários familiares. Parabéns a todos que estão aqui hoje, e estamos aí na luta de resistência e de avanços também, pequenos, mas que depois a gente avança, quando puder, numa conjuntura melhor, a gente avança para todo o país. Obrigado. Oi, agora a gente vai para o encerramento, né? E eu queria... Tem aquela foto oficial, não, Adilson? Peraí, fecha o seu microfone. Todo mundo... Só, sem querer ser chato, desculpe interromper, mas eu não acho que ele deveria fazer alguma fala solidária em relação ao povo gaúcho, que, gente, assim, ó, os números de transtornos mentais assim, vão crescer de uma tal forma que vai precisar, em cada esquina, um equipamento de saúde mental para atender as pessoas lá. No Rio Grande do Sul tem parentes meus que estão desaparecidos, tem uma comunidade toda, são milhões de pessoas, vai levar anos para reconstruir o Rio Grande do Sul. Eu não sei se alguém tem alguma fala, né, mais técnica nesse sentido, para que a gente não saia daqui, né, tendo aquela visão só do nosso umbigo, na saúde mental. Não, aconteceu uma tragédia muito grande, muito forte no Rio Grande do Sul, isso repercute na saúde mental como um todo. Queria, não sei como que a gente podia montar essa logística, se alguém quiser falar alguma coisa, aí Eduardo, João, Adilson, Rose. E eu queria lembrar também, assim, que nós estamos aqui, a Ana Paula Gujó, presidente da Abrasme, está aqui com a gente, seria bom passar a palavra também para ela saudar o nosso evento e poder também dar o seu recado e, quem sabe, falar também do Rio Grande do Sul. Ana, você quer falar? Oi, gente, eu vou pedir desculpas, porque eu estou aqui ainda no Uber, eu estou num local que é difícil que o Uber aceite, então cancelaram, enfim, por eu ia chegar mais cedo, né? Falei com a Adilson. Então, primeiro começo pedindo desculpa, mas vou fechar aqui a câmera para ficar melhor. Mas saudar todos vocês, falar da relevância dessa organização, né, que vocês estão sustentando há tanto tempo e se posicionando. Acho que é fundamental um posicionamento, uma cobrança em relação aos compromissos estabelecidos desde lá no momento da transição. A gente vem discutindo isso na Abrasme e nesses conselhos que nós temos participado, né? No Conselho Nacional de Direitos Humanos, no Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, dessa dificuldade de assunção das nossas pautas, né? De pautas que são pautas, digamos assim, sensíveis, né? Mas que são compromissos, né? Então, hoje, por exemplo, no Conselho Nacional de Direitos Humanos, nós conseguimos aprovar uma recomendação, que é uma recomendação, nós optamos por fazer uma ratificação, né, assim, assinar conjuntamente com com a recomendação do CONAD, que foi apresentada, né, nesse formato de recomendação, e a gente foi discutir isso, né? E é uma questão complexa para quem assistiu essa discussão que foi transmitida. O governo ainda tem muitas questões no sentido de poder contextualizar essa discussão, né? Da criminalização, do punitivismo, por essa delicadeza de um diálogo que precisa ser feito com a sociedade. Então, todas as vezes ele votou, né, na aprovação, os conselheiros do governo votaram a favor da recomendação,
mas ainda destacando quando nós passávamos a discutir as questões contextuais mesmo, né? Que diz respeito às implicações da criminalização total do porte e da posse do porte de toda e qualquer substância, entendendo, né, o componente racista que está colocado nessa discussão e entendendo também que a gente não está discutindo a questão da criminalização desculpe, a questão da liberação, né, das drogas, mas apenas dizendo que no artigo 5º da Constituição não pode ser inserido essa discussão por entender, sim, inconstitucional, né, pelas garantias, pelas cláusulas pétreas que o artigo 60 coloca, falando das questões individuais, né, das liberdades individuais, e também pensando, né, na preservação desse princípio da lesividade, que não há, né, é um uso próprio, então não há uma lesão a terceiros, né? Então, a gente vem discutindo essa questão, mas ampliando, né, entendendo que é preciso discutir com a sociedade que isso cumpria um encarceramento, que esse encarceramento se dá com o endereço, né, é um endereço periférico de classes, das classes mais pobres, desfavorecidas, e também com cor, né, são não brancos, né, e pretos em sua maioria. Então, a gente vem fazendo essa discussão em paralelo e hoje a gente conseguiu também aprovar uma resolução que nós estamos discutindo com o Conselho Nacional de Saúde, que é uma discussão sobre a política de redução de danos, né? Então, a gente aprovou uma resolução no âmbito do CNDH e estamos fazendo essa aproximação para que nós e o Conselho Nacional de Saúde possamos assinar juntos uma resolução que aponte por uma orientação, por uma lógica do cuidado das pessoas que fazem uso problemático de drogas, pautados na estratégia de redução de danos. Acredito que é um pouco esse debate, que é um debate mais intenso, né, em paralelo à discussão do fechamento dos manicômios judiciários, né, que vem se colocando, mas no âmbito do que eu li, do que vocês estão propondo da nota de repúdio, a nosso ver, eu acho que é fundamental que o governo comece a tomar um posicionamento de respeito às discussões e às deliberações dos grandes conselhos de controle social, né? Porque a gente vem percebendo isso no que diz respeito ao CNAS, né? Já que ele fala em relação às comunidades terapêuticas e, na realidade, a resposta é que essas verbas não estão nesse âmbito, né, do sistema de assistência social, mas sim no âmbito de gabinete, nas nossas recomendações da política de drogas, sobre a política de drogas, e isso acaba tendo uma reverberação, digamos, pequena, no sentido do governo poder acionar, articular a sua base para que nos ajude a construir esse processo. A gente tem, acreditamos, avançado, né, nessa discussão agora no Congresso. No Senado, se nós tivéssemos tido 3 votos a mais, nós teríamos barrado essa proposição da PEC, e isso não iria para a Câmara. E agora estamos fazendo essa construção com os deputados parceiros, né, a Sâmia, a pastora Henrique, e alguns outros, na Érica Cocai, no âmbito das audiências públicas, tentando garantir o máximo desse debate e num trabalho de diálogo com os parlamentares, não só do nosso campo, mas também falando, né, da importância, apresentando evidências científicas, apresentando a evolução do encarceramento a partir dessa não regulamentação, né, do quantidade de uso e porte, e defendendo que isso é uma legislação ordinária, e esse é um debate que precisa ser feito, não a toque de caixa com a sociedade como um todo. Então, é um pouco o que eu teria assim, para começar a conversar aqui com vocês, né? Agradeço muito o convite feito pelo Monula, e a Brasme vai estar sempre disponível, né, para essas conversas. Obrigada. Obrigado, Ana. Mesmo no Uber, você tem entrado.
Um abraço. Então, ô José Alves, você fala. Depois da sua fala, a gente fazer uma fala de encerramento, tá? Porque a gente Ok. já passou Já passou 15 bastante tempo. minutos, tá? Isso. Então, Fernando, como você fez esse comentário, na verdade, eu me solidarizo muito com a situação do pessoal lá do Rio Grande do Sul. E eu quero só deixar para o Brasil inteiro ouvir a nossa clamação pelo pessoal lá, que a dor lá do pessoal lá, a dor é deles, mas o olhar cuidadoso, o olhar de amor, o olhar terapêutico, ele tem que ser de todos nós, ok? Um abraço e solidariedade. Então, ó, antes da Ana sair, vou pedir se alguém pudesse tirar uma foto da gente. Vou fazer uma fala de encerramento e um informe, tá bom? Tira uma foto que saia todo mundo, tá? Quem puder abrir a câmera, abre. Quem não quiser, sinta-se à vontade também para não abrir. Quem vai fazer a foto aí? Eu vou tentar, mas eu não garanto nada se vai Eu sair fiz bom ou não. uma aqui, deixa eu tirar outra. Só para louco. Só para louco. Só para poucos. Pegou todo mundo, Eduardo? Tá. Então, vou fazer... eu vou dar um informe aqui, que é do 16º Prêmio Carrano, este ano, que ele vai estar acontecendo lá em São Paulo, né? Como o nosso tema 18 de maio, homenagem a Carrano, aí a gente também tem que falar um pouco, pelo menos, o informe do Prêmio Carrano. A gente também já recebeu o Prêmio Carrano 2 vezes. Uma vez foi pela organização de 30 anos da Carta de Bauru. Nós, pessoas que fazem militância na luta antimanicomial, direitos humanos e defesa do SUS, 30 anos da Carta de Bauru, e recebemos também na organização da FASM, quando a primeira Conferência Nacional Antimanicomial de Saúde Mental, que foi aquela mobilização contra a derrubada de 99 portarias da saúde mental no Brasil pelo governo Bolsonaro. Daí, a gente conseguiu lutar e reverter também a situação do poder. Então, merecidamente, o Prêmio Carrano nós recebemos 2 vezes e recebemos também por essa mobilização. E este ano, ele vai acontecer no dia 18 de maio, o 10º Prêmio Carrano de luta antimanicomial e direitos humanos. 15 horas é a chegada, 16 horas é início e ao final é festa. O local é Al-Jarriah, que é um espaço também de lutas em defesa do povo palestino, que é imigrantes das perseguições lá das guerras do Oriente Médio, tá? É Rua Rui Barbosa, 569, o bairro Bela Vista, centro de São Paulo, capital. Tá? Eu fica aí esse informe. Quando sair o card, eu vou passar o card para a gente estar acompanhando. Quem for de São Paulo pode ir lá presencialmente também. E queria lembrar outra coisa aqui. A moção de repúdio sobre o caso Vavá foi uma iniciativa da segunda Conferência Livre Nacional, da FASM, né? Que a gente começou, de lá, começou a ter a iniciativa através da Graça e da Dora, que não está aqui hoje,
Não sei porquê, acho que o esposo dela não está muito bem. Adora, eu também ajudei a coletar assinatura, né? Deu aquela confusão lá, mas depois o Conselho Nacional, através do recurso que a gente mandou para o Conselho, ele acatou e aprovou. Então, está aí a moção, a gente precisa divulgar e colocar ela na rua também. Depois, Eduardo, se puder pôr ela em PDF para a gente colocar lá no grupo, para a gente ir divulgando. E queria lembrar também aqui que agradecer a Ana Paula, por ela mesma estar indo para casa no Uber, ela entrou para falar um pouco, né? E porque eles trabalharam muito em várias notas também, a gente junto, apoiando e assinando. A nota da Renila, que foi um sucesso, né? A nota da Brasme, a nota do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que ela é uma nota bem completa e bem fundamentada na Constituição brasileira e mostra o quanto a PEC 45 ela viola o artigo 5º da Constituição brasileira, né? E ontem, na audiência pública, ela foi mais detalhada pelo o vice-presidente lá do Conselho Nacional, da mesa diretora do Conselho Nacional de Direitos Humanos na Câmara Federal. Está gravado no YouTube, depois a gente compartilha o link para poder assistir essa audiência, que foi uma big audiência falando sobre a política de droga no Brasil, o retrocesso e essa peste PEC 45 do Senado Federal. Tá? E assim, sobre o povo do Rio Grande do Sul que está sofrendo essa catástrofe natural, Fernando, a gente ficou de fazer uma nota, mas foi muito rápido o tempo. Na programação, 18 de maio, do mês de maio, a gente vai fazer outra. Temos outras para o dia 22 de maio, que é o dia que a gente vai falar das diretrizes das conferências. A gente prepara essa moção de solidariedade, lê aqui no grupo, né? A transmissão, porque a gente tem vários canais. Mentira, não, e tem, sem contar também, a gente tem várias formas de querer colaborar. Eu pessoalmente, fui até uma agência do Correio, né, levei água, levei produtos de limpeza, né, para mim esse negócio de Pix, para mim, para depositando dinheiro, para mim é uma coisa que eu acho meio complicada, então acho que se cada um de nós puder fazer um pouquinho, já vai ser de grande força para os nossos companheiros aqui gaúchos. É isso. É isso. Aí a gente vai fazer uma nota de solidariedade. A gente está fazendo também por outros espaços de luta. A NEPES Nacional, a gente já encomendou uma nota. Também tem outros movimentos aí que está fazendo, né? E é isso. O mínimo que a gente pode fazer é ter pelo menos solidariedade, porque a gente não está lá para pôr a mão na massa, como os voluntariados estão fazendo lá no Rio Grande do Sul. Quero agradecer também ao Alex, aqui, a Ana, que mesmo de longe está sempre participativa e ativa, né? E todo mundo que está aqui, de cada estado, Vanusa da Bahia, a Rose aí, né? O Fernando do RS, João Batista do Rio de Janeiro, né? A Graça aí do Espírito Santo, né? E várias pessoas que participam de vários estados aí com a gente. Eu agradeço também a Suzy por ela estar aqui presente, sempre dando apoio, né? Para a gente também na questão de transmissão das lives ou das rodas de conversa e também nas nossas conferências, né? Muito obrigado. E também todo o apoio à greve dos trabalhadores, professores, né? Por todo o Brasil afora que está acontecendo. E toda a solidariedade do Mundo Oficial
ao todo o pessoal da Palestina e toda a solidariedade também ao pessoal do Rio Grande do Sul, a todo mundo do Rio Grande do Sul. Vamos esperar um minuto ou a gente encerrar no final da música, tudo bem? Ok, o Adilson, só um minuto, meio minuto só. Aquele prêmio Carrano, a gente também recebeu ele pela ocupação do Ministério da Saúde fora Valença, viu? Nós recebemos aquele prêmio também. Eu sou um titulado daquele prêmio também, viu? Obrigado por lembrar da gente receber esses prêmios tão importantes. Ótimo, e viva o prêmio Carrano, e viva a luta de Carrano que vive em nós. Obrigado. Por uma sociedade sem manicômios nunca mais, e nada sobre nós sem nós. Por mais Carranos. E viva a solidariedade de todos aqueles que estão ajudando o Rio Grande do Sul. Que todos continuem ajudando, porque estão precisando muito ainda, principalmente de água. E parabéns que Deus possa abençoar com muita saúde. E que Deus possa abençoar com muita saúde para que eles possam dar continuidade às suas ajudas. Tem muita gente em surto lá. Com o Rio Grande do Sul. Isso aí, galera. Vamos finalizar com a música. Peraí, espera. Vamos finalizar com a música. Já passou? Um abraço, boa noite. Olha, vamos nos falando, hein? Boa noite, vamos estar falando. Vamos nos falando, olha. Certamente. Tomando remédios de psiquiatria mental. Estou vivendo no mundo do hospital. Tomando remédios de psiquiatria mental. Aldol, diazepam, roipinol, prometazina. Meu médico não sabe como me tornar um cara normal. Me amarram, me aplicam, me sufocam num quarto trancado. Socorro, sou um cara normal, asfixiado. Minha mãe, meu irmão, minha tia, Graça, me cheiram de desliga o drogas e microfone. levam-me promazina. Tô conseguindo, não. Ai, que sufoco da vida, sufoco louco, tô cansado de tanta levam-me promazina. Ai, 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 que sufoco da vida, sufoco louco, tô cansado de tanta Já levam-me avisaste. promazina. Alex. Já ativou? Não, vamos ficar até acabar a música. Aí você dá um ok e a gente encerra o vídeo. Acho que tá o barulho de microfone na música. Estou vivendo no mundo do hospital. João, desliga o teu telefone, teu Remédios microfone. de psiquiatria mental. Estou vivendo no mundo do hospital. Tomando remédio de psiquiatria mental. Aldol, diazepam, roipinol, prometazina. Meu médico não sabe como me tornar um cara normal. Me amarram, me aplicam, me sufocam num quarto trancado. Socorro, sou um cara normal, asfixiado. Minha mãe, meu irmão, minha tia, me cheiram de drogas e levam-me promazina. Ai, 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 que sufoco da vida, sufoco louco, tô cansado de tanta levam-me promazina. Ai, 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 que sufoco
Pode fechar. Obrigado. Ótima música, adoro ela. Pode fechar.